da história, estou de volta. Silvio Santos é sem dúvida um dos rostos mais conhecidos do país. Carismático, Silvio venceu os obstáculos da vida. Dono de uma inteligência ímpar, se consagrou como mito. Durante décadas, ele vem fazendo parte da família brasileira. A simpatia, no entanto, está longe de ser o único trunfo de um dos homens mais ricos do Brasil. Por trás do sorriso que alegra as tardes de domingo de milhões de brasileiros está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube, como poucos, explorar o potencial da economia do Brasil e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT. Em 1989... o apresentador quase foi eleito presidente do Brasil. Na época, era o sonho de muitos brasileiros ter Silvio Santos como presidente do Brasil. Mas o que aconteceu? Por que Silvio Santos não foi presidente do Brasil? É este o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários. Você acha que Silvio Santos seria um bom presidente? Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. O seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. O Silvio Santos vai defender os interesses do povo. Tenha um salário mínimo condigno. Estes são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos forem, não importa, mas terão que ser homens que pensem como eu. A candidatura à presidência do apresentador Silvio Santos foi oficializada no dia 31 de outubro de 1989 pelo Partido Municipalista Brasileiro, após uma reunião com seu candidato a vice-presidente Marcondes Gadella e outros senadores do partido. No encontro, o candidato Armando Correia concordou em ser substituído por Silvio Santos, já que não havia partido para ele entrar. O anúncio de sua candidatura teve grande repercussão e foi criticada por diversos candidatos, aparecendo então em jornais internacionais. Pesquisas eleitorais mostravam Silvio Santos superando o candidato que até então estava na liderança, Fernando Collor de Mello. A partir de então, surgiram pedidos de impugnação da candidatura, bem como pedidos demandando a cassação do partido de Silvio Santos. No dia 9 de novembro de 1989, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral considerou o partido ilegal e a candidatura de Silvio foi considerada inválida. Fernando Collor acabou por ser o ganhador das eleições de 89. Silvio se candidatou também à Prefeitura de São Paulo em 92, mas o partido também foi considerado ilegal. Em 2005, o apresentador foi procurado para uma nova tentativa de se candidatar a presidente, mas ele rejeitou. Gadella, vice de Silvio Santos, escreveu sobre a candidatura de Silvio, Sonho Sequestrado, Silvio Santos e a campanha presidencial de 89. O livro foi lançado em 2020, onde Gadella defende que a cassação do PMB foi uma conspiração política. Vamos entender melhor. Na época, Silvio Santos encontrou um partido para se filiar e lançar sua candidatura, o PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Neste caso, o pastor Armando Correia
era o candidato a presidente neste partido. Sendo assim, Armando Correia cedeu seu lugar para Silvio Santos. Silvio candidatou-se muito perto das eleições, menos de 30 dias, pelo PMB, no lugar então do pastor Armando Correia. Como as cédulas já estavam prontas, não tinha como colocar o nome de Silvio Santos nas cédulas. Quem fosse votar em Silvio Santos teria que votar em Correia, número 26. Silvio explicou isto em seu programa. Votando em Correia, você está votando em Silvio Santos. No entanto, isso foi muito estranho na época, pois podia gerar fraude. Silvio era o primeiro nas pesquisas e estava com folga na liderança. Fernando Collor aparecia em segundo lugar e Luiz Inácio Lula da Silva em terceiro. No entanto, no dia 9 de novembro de 1989, sua candidatura foi cassada. Eduardo Cunha, na época filiado ao PRN, entrou com um pedido no TSE para extinguir o partido e anular a candidatura de Silvio. Cunha alegava que o PMB havia realizado apenas 4 convenções, contrariando o valor estipulado pela lei na época de 9 convenções. Vale lembrar também que a Rede Globo, é claro, não queria Silvio Santos presidente. Sendo assim, a Rede Globo pode ter articulado para que Fernando Collor fosse eleito presidente e também articulado para o cancelamento de Silvio Santos. Em 2020, Marcondes Gandela lançou o livro Sonho Sequestrado, onde relata toda a manobra para impedir que Silvio Santos se tornasse presidente do Brasil. No prefácio do livro relata o seguinte: em 1999, finalmente o Brasil teria a primeira eleição presidencial pós-regime militar. Há 15 dias do pleito, algo fora do comum aconteceu. Silvio Santos apresentou-se como candidato, tendo o senador paraibano Marcondes Gandela como vice. Um clima tenso instaurou-se no país para muitos políticos, empresários e juristas. Para uma grande parcela da população, ao contrário, um clima de festa pela entrada de um concorrente que reunia qualidades não encontradas nos outros candidatos. A versão até hoje conhecida diz que a candidatura de Silvio Santos teve um fim natural, com o registro então negado pelo fato de que o PMB, partido de Silvio, não cumpriu determinadas exigências legais. Esse livro promove uma revisão histórica cuidadosa, mostrando que, na verdade, houve uma engenhosa e implacável conspiração para impedir qualquer custo a candidatura do apresentador de TV Silvio Santos antes do primeiro turno, pela razão muito simples de que ele seria imbatível nas urnas. O final da trama mostra o processo decisório com características, estilos e ritos de uma eleição indireta, com apenas um traço de originalidade, a toga substituindo a farda. De acordo com Gandela, Silvio Santos teria boas chances de se eleger em 1989, mas foi impedido de concorrer por uma movimentação de nomes como Antônio Carlos Magalhães, o ACM, Roberto Marinho e Eduardo Cunha. Seu partido na época, o PMB, foi impugnado e proibido de participar de eleição. A eleição, na época, estava polarizada entre a direita de Collor e a esquerda de Lula. Queríamos criar um polo de centro, alguém com força popular. A candidatura foi lançada na última hora, faltando 15 dias para a eleição. Silvio foi o único candidato que descolou Collor no primeiro lugar nas pesquisas. Gandela também defende que Silvio Santos poderia ter sido responsável por salvar o Brasil da crise política que se instaurou após a vitória de Collor. Ele teria sido revolucionário no governo, opinou Gandela. Gandela conta também que o apresentador tinha grande admiração por Frank Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na década de 30, que instaurou um programa de recuperação econômica no país, com investimentos em obras públicas e mais direitos trabalhistas, por exemplo.
Em 1989, é claro, Silvio Santos seria eleito presidente do Brasil. No entanto, um sistema muito forte contribuiu para que isto não acontecesse. Deixa aí nos comentários, você acha que Silvio Santos seria um bom presidente? O que você acha também dessa manobra de impedir Silvio Santos de se tornar presidente? Deixa aí nos comentários. Chegou a nossa vez, é o 26, é o 26, o Silvio Santos chegou a nossa vez, Silvio Santos já chegou, e é o 26, Silvio Santos já chegou, e é o 26, Silvio Santos já chegou, e o Brasil ganhou, 26. Esses homens, as melhores capacidades deste país, poderão se unir a mim, para que juntos possamos fazer deste país um país mais próspero e deste povo um povo que tenha melhores condições de vida. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal, obrigado por ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.